Me chamo Henrique, e o que vou contar através desse relato não faz muito tempo que aconteceu. Moro em uma pequena vila que foi criado para trabalhadores que faziam a manutenção e a troca de linhas férreas, e esse era o trabalho de meu pai. Essas vilas eram feitas, acredito que até mesmo para que esses trabalhadores ficassem próximo do trabalho. Hoje em dia não existe muitas dessas linhas férreas, até mesmo a que passava próximo da nossa casa foi retirada. E também muitas outras casas foram feitas perto da nossa. O que irei contar para vocês, eu ouvia somente quando meu pai chegava de viagem e nos contava, quando passava maus bocados no trecho. Certa vez, depois de sair de casa e ficar perto de 2 meses trabalhando fora, meu pai, após ter retornado, nos contou sobre uma de suas experiências que ele descreveu como a mais horrenda pela qual ele passou. Depois de um dia cansativo de trabalho, ele só queria chegar no acampamento, que era montado próximo ao local, onde havia manutenção de linhas férreas. Ele conta que em uma madrugada, depois de todos seus companheiros estarem dormindo, ele acordou com o barulho de algo que andava ao redor de todo o acampamento. E no momento em que ele se levantou e saiu para fora, o que viu o deixou sem palavras. Era como se fosse um enorme cão de pelagem negra, que se colocou sobre 2 patas e passou a caminhar como uma pessoa. Me lembro bem de meu pai falar para todos que aquilo não era um cachorro, e sim um lobisomem. Amigos, eu escutei aquilo somente como uma história, contada para mim e minha mãe ouvir. Mas tudo isso não iria demorar para mudar. Com o tempo, o transporte de sementes foi decaindo, e muitas linhas férreas foram desativadas. Meu pai acabou se aposentando, e com isso as histórias que ele contava ficaram somente nas lembranças. Foi então que rumores começaram a ser contados na nossa pequena vila. Algumas mulheres relatavam que seus terrenos estavam sendo invadidos durante a madrugada. Pessoas falavam que poderiam ser alguns ladrões querendo roubar as suas propriedades. Mas entre essas mulheres, tinha uma que jurava que o que viu em seu terreno não era um ser humano. E quando lhe perguntaram o que ela tinha visto, ela falou que era como um enorme cão de pelagem escura. Era como se fosse uma sombra que se escondia pelos cantos escuros de seu terreno. Falou também que em sua propriedade ela tinha 2 cachorros de porte grande e que no momento em que ela viu o que andava pelo seu terreno, seus cachorros estavam na porta de entrada de sua casa, coagidos e choramingando, acredito que de medo do que estava andando ao redor. Entre relatos e muitos comentários que surgiam, me veio a lembrança de quando meu pai nos contava histórias semelhantes, a que a partir de agora se ouvia pelo povo em nosso vilarejo. Uma noite eu estava em minha casa sozinho. Estava em meu quarto estudando. E meus pais tinham ido à missa. Nossa casa é um pouco parecida com um chalé, e meu quarto fica no andar de cima. A janela estava aberta, e não demorou muito para que eu começasse a escutar uma respiração muito ofegante do lado de fora da casa. Parecia uma pessoa muito cansada. Nossa casa era de madeira, e era possível ouvir o som, como se parecesse com alguém que se esfregava pelas paredes. Eu me levantei da cadeira que eu estava e caminhei em direção à janela. Abri a cortina bem devagar, e quando olhei para fora, não via nada. Mas não demorou muito para que eu notasse que algo estava entre alguns arbustos de flores que minha mãe cultivava. Fiquei olhando naquela direção por um pequeno tempo, e não demorou muito para o que estava lá escondido dar alguns passos em direção à parte de nosso terreno, onde a claridade da lua deixava mais iluminado. E eu não acreditei quando vi aquilo. Era como todos falavam, um enorme cão negro. Por suas costas tinha uma densa pelagem que começava em sua cabeça e passava por todas suas costas. Aquilo era um lobisomem, e no momento em que me viu, caminhou em direção à rua, e antes de entrar na mata que tem em frente à minha casa, parou-se e virou para a minha direção e se colocou em pé, como uma pessoa. Aquela fera tinha o porte de uma pessoa muito forte. Suas pernas davam a impressão de serem quebradas para trás, devido aos calcanhares alongados. Seus braços eram enormes, e sua pele era de cor escura, parecia com a pele de um cachorro com sarna. Então aquela coisa caminhou lentamente até a mata, e antes que sumisse por completo,
Pude ver a cor amarelada de seus olhos, que facilmente se destacavam na escuridão. Então aquela coisa sumiu por completo. Quando meus pais chegaram, notaram que eu estava com um semblante perturbado. E depois que contei o que vi no nosso quintal, eles entenderam o porquê eu estava tão assustado. Os tempos foram se passando. Não se ouvia mais nada sobre aparições de lobisomens na nossa vila. E com isso as pessoas começaram a ficar mais tranquilas. Próximo à minha casa, tinha uma pracinha muito frequentada por crianças e também pelos jovens do nosso vilarejo. Uma tarde, depois de ter passado boa parte da manhã estudando, resolvi ir até aquela pracinha. Então logo cheguei, me deitei embaixo de uma árvore e tirei um pouco da tarde para relaxar. Depois de alguns minutos descansando, me levantei e fui abordado por uma mulher, que era amiga de classe, e hoje é minha esposa. Entre algumas conversas e alguns encontros, resolvi pedir Amanda em namoro, e ela aceitou. Sua família também fazia muito gosto, pois seus pais conheciam bem a minha família. Depois de algum tempo, eu já estava frequentando a casa de sua família. Certo dia, a família da minha namorada me fizeram um convite. Era final de semana, próximo às 15 horas, quando o pai da minha namorada me convidou para ir com eles até a chácara que tinha na redondeza. Eu aceitei o convite. Conforme o dia ia indo embora, eu ficava ainda mais apreensivo devido ao que vi. O dia já estava se dissipando e a noite começava a tomar conta de todo lugar. Então, quando chegamos na casa dos pais de minha namorada, faltava poucos minutos para as 9 horas da noite. Me despedi de todos e tratei de agarrar o rumo de casa. Em determinado ponto, eu tinha que caminhar por uma rua que era muito longa. Era uma reta que, da onde eu estava, tinha que caminhar próximo 150 metros, então chegaria à minha casa. Depois de ter feito boa parte desse caminho, notei que alguns metros à minha frente tinha uma árvore, não muito alta. Também notei que os galhos daquela árvore balançavam demais, e não poderia ser o vento, pois a noite estava calma. Quando me aproximei, vi que algo muito grande desceu no chão, e por um pequeno momento aquilo ficou parado me olhando. Então pulou o muro e ficou dentro de um terreno que era tomado por mato. E no momento em que eu passava por ali, escutava o som de passos pesados que me acompanhavam pelo outro lado do muro. Então apurei meus passos, e quando olhei para trás, a única coisa que vi foi uma sombra que se esgueirava pelo lado de fora do muro. Aquilo se aproximava cada vez mais de mim. Então resolvi correr, e nesse momento escutei um grito muito alto. E quando olhei para trás, vi que o que me perseguia era aquele maldito lobisomem. Quanto mais eu corria, mais aquilo se aproximava. E no momento em que eu achei que não iria conseguir escapar, a luz de um carro veio em minha direção, e eu corri para o meio da rua. Então aquele carro parou. Era meu pai. Ele mandou eu entrar rapidamente no carro. E no momento em que ele dirigia, olhei para trás e pude ver que o lobisomem tentava nos alcançar. Aquilo corria como um cachorro, e conforme aquilo foi ficando mais distante, desistiu de tentar nos alcançar e foi para o lado da mata, e lá sumiu. Então logo chegamos em casa, minha mãe veio ao nosso encontro. Entramos rapidamente e a casa foi toda fechada. Ficamos em silêncio por um bom tempo, não se ouvia nada. Então ligamos as luzes e depois de conversarmos boa parte da noite, meu pai resolveu que iria vender a casa. Ele já tinha um interesse em se mudar, e depois de tudo isso ter acontecido, foi o ponto de partida para sairmos daquele vilarejo. Demorou um bom tempo até aparecer alguém que se interessasse pela casa, e nesse meio tempo, me casei com Amanda. Hoje moramos no norte do Paraná. Eu, minha esposa e minha filha moramos em uma bela casa. Sempre vamos visitar meus sogros que ainda continuam morando naquele vilarejo, mas ficar pelas ruas depois que a noite chega, isso não fazemos mais. Boa noite.